Capítulo 64. A deriva. A embarcação de Heinz estava seriamente danificada. As velas rasgadas e o leme quebrado tornavam impossível qualquer manobra. Restou transferir tudo para o navio de Harold, exceto algumas cordas que se estendiam para puxar os náufragos. Felizmente, o mar acalmou-se o bastante para que o resgate fosse possível, mas nem todos seriam salvos. Entre os sobreviventes, um homem gritava desesperado, a voz rasgando o ar. Aisha, Aisha. Sua esposa havia sucumbido à febre dias antes, e agora a filha de apenas 6 anos estava desaparecida. Então, como um fôlego de esperança, Zola surgiu das águas com a menina nos braços. O pai ofegou, lágrimas já se formando, mas a alegria durou segundos. Da popa do navio, alguns barris se soltaram e rolaram violentamente sobre Zola, atingindo-a na cabeça. Ela perdeu os sentidos de imediato, e a sucção arrastou para o fundo. Um jovem marujo mergulhou na tentativa de salvá-la, mas horas depois seu corpo foi encontrado boiando sem vida. Zola jamais reapareceu. Bartarrotepi e Nefrete, testemunhando a cena, ficaram devastados. Quando o último sobrevivente foi içado, e os feridos receberam cuidados, todos se reuniram no convés para decidir o rumo a tomar. Heinz, temos que voltar para a terra mais próxima, disse Bock, o tom urgente. A ilha onde fomos atacados. É nossa única chance. Ficou louco? Retrucou Heinz, a voz cortante. Não podemos chegar lá e achar que não seremos recebidos com lanças novamente. E agora, fez uma pausa amarga, nossa reserva de armamento se foi, junto com quase todas as ferramentas. Além disso, acrescentou Ramesh, seriam mais de 2 semanas até lá. Se seguirmos em frente, talvez encontremos outro lugar antes. Ou não, disse Harold, sombrio. A verdade é que não temos como saber. Talvez devêssemos votar. Votação? Heinz estreitou os olhos. Parece que esqueceram quem está no comando desta frota. Eu digo, não, seguiremos em frente. Só que agora estamos superlotados. Sem suprimentos e sem rumo, rebateu Bock. E um dos barcos terá de ser conduzido a remo. Vai ser lento, exaustivo. Ninguém tem mais forças para isso. Então amarraremos os barcos, um atrás do outro, e remaremos nos 2, decretou Heinz. Ezra, onde está Sexto? Ezra não respondeu. Permanecia imóvel, como se as palavras não o alcançassem. Ezra, insistiu Heinz. Ezra. Heinz deu as instruções finais sobre como proceder com as embarcações, e, em seguida, acompanhou Ezra até o aposento onde estava Tyra. Ao encontrá-la, perguntou pelo estado de Sexto. Ele sofreu algumas contusões, arranhões e algumas queimaduras leves, respondeu ela, séria. Mas minha preocupação não é essa. Ele não reage a nada. Está em silêncio, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo algo que nós não vemos. Ezra está igual, disse Heinz, a voz baixa. Naquela mesma noite, Clórias, Yohuert, Brida e os netos foram visitá-lo. Chamaram por ele, falaram, tocaram. Nada. Ezra permanecia na mesma condição. 3 dias depois, decidiram tirá-los da cama para que sentissem o sol e o ar fresco. Foram colocados sentados no convés, onde permaneceram por dias. Comiam pouco, bebiam ainda menos. Ezra, menos que Sexto. Mesmo assim, todos cuidavam deles, cobriam-nos à noite, alimentavam-nos de dia. Foi nesse período que Yohuert, armado apenas com uma galinha e uma rede de cordas, conseguiu trazer a bordo um tubarão. A tripulação inteira correu com lanças para abatê-lo. A fome transformou aquele momento em uma festa. Afinal, já estavam quase sem comida, e o peixe pesava quase tanto quanto o gigante Efialtes. Mas a alegria foi breve. Numa madrugada, uma névoa espessa caiu sobre o março. Não era possível ver um palmo à frente do rosto. Quando a aurora começou a romper, Sexto, ainda sentado, acreditou ouvir algo. Primeiro, o som suave de pássaros. Pensou que fosse delírio, afinal. A fome e a sede já os assombravam havia dias, e a água estava no fim. Então vieram as vozes. Terra à vista. Alguém gritou. Terra à vista. O rumor se espalhou como fogo em palha seca. Risos, gritos, lágrimas. Homens e mulheres correram para a proa, abraçando-se como se a vida tivesse acabado de lhes ser devolvida. Sexto virou-se para o lado. Ezra, meu velho amigo, olhe, chegamos a algum lugar. Ezra, Ezra. Levantou-se com esforço, e foi até ele.
sacudiu levemente, mas não obteve resposta. Então tocou-lhe o rosto. A pele estava fria. Ezra não respirava. Naquele dia, seguiram margeando a costa por longas horas, examinando cada enseada em busca de um ponto seguro para aportar. Finalmente, encontraram um trecho em que os recifes de coral eram tão numerosos que pareciam cintilar sob a luz do sol, como se o próprio mar os oferecesse em boas-vindas. Ali seria o desembarque. Ainda assim, como de costume, enviaram batedores à frente. Retornaram algumas horas depois, trazendo notícias animadoras. Não encontramos viva alma num raio de um sexto de dia. Há um riacho de água doce e árvores frutíferas, muitas. Coqueiros. Parece ser uma terra fértil e maravilhosa, com animais belíssimos. Ótimo, disse Hines, sem hesitar. Comecemos o desembarque. Na outra embarcação, Cesto permanecia imóvel, inconsolável. Enquanto Yohuerti e Clórias lavavam o corpo de Ezra, colocaram-no em uma maca, como se ainda houvesse vida nele. Taua não conseguia conter o choro, e sua dor espalhou-se como fogo em palha seca. Crianças choravam, velhos soluçavam. Homens que jamais haviam derramado lágrimas deixaram-se vencer. Mas não Cesto, ele apenas o observava, com um silêncio pesado como pedra. Quando se reuniram novamente, Hines falou: encontramos uma elevação, longe o bastante para escapar da maré, mas próxima o suficiente para mantermos os barcos à vista. Há um riacho por perto. Os homens já recolhem madeira para erguer uma pira. Não, interrompeu Cesto, firme. Não é o costume dele. Ezra deve ser enterrado. Este lugar parece perfeito para isso. E assim seguiram com o desembarque. Por ora, decidiram não desembarcar os animais. Alguns homens permaneceram nos barcos, ancorados a uma curta distância da costa, enquanto o restante seguiu para a elevação indicada por Hines. Ali se instalaram, improvisando abrigos baixos com folhas de palmeira e galhos secos. Ao cair da noite, acenderam uma fogueira não sem antes cercá-la, com uma barreira de arbustos e palhoças, para que sua luz não fosse vista ao longe. Houve discussão sobre o risco, mas a fome falou mais alto. Um novilho fora abatido e precisava ser assado para alimentar a todos. Vigias foram posicionados nos limites do acampamento, e, pela primeira vez desde que haviam embarcado, muitos adormeceram profundamente. Na manhã seguinte, após um desjejum simples, deram início ao ritual de sepultamento de Ezra. O corpo, lavado por Yohuerti e Clórias no dia anterior, foi trazido para o centro do acampamento. A pele, ainda pálida, estava limpa e ungida com óleo, misturado a resina aromática e mirra. Os últimos frascos que Barta-Hotep guardara consigo. As pálpebras haviam sido fechadas, e um pano branco amarrado em torno da cabeça mantinha a boca cerrada. Faira, ajoelhada, passou os dedos pelo sudário de linho que o envolvia da cabeça aos pés, como se quisesse memorizar-lhe cada contorno. A cada toque, seu choro silencioso tornava-se mais pesado. Quando todos se reuniram, Cesto, de pé junto à maca improvisada, falou poucas palavras. Ezra era um homem justo, mais justo do que qualquer um de nós. Que o Eterno o guarde, até que nos encontremos. O último elo entre mim e meu pai, o homem que me salvou das prisões romanas, o homem que me ensinou sobre a terra, sobre os homens e sobre a fé, ele que nos guiou à liberdade e nos ensinou a festejar, nosso amado professor e amigo, nosso Salvador. Então, como ditava a tradição, alguns rasgaram as próprias vestes em sinal de dor, enquanto Barta-Hotep recitava salmos em hebraico antigo, palavras que, mesmo para quem não compreendia a língua, pareciam cortar o ar como lâminas de saudade. O cortejo seguiu em silêncio até o ponto escolhido, uma área de terra firme, sombreada por árvores de copa larga. A poucas centenas de passos do riacho, escavaram ali uma cova profunda, voltada para leste, de modo que Ezra repousasse voltado para a terra de Israel. O corpo foi depositado ainda sobre o sudário, sem caixão, e coberto por pedras lisas para protegê-lo. Por cima, ergueram um pequeno monte de terra, marcado com um amontoado de seixos brancos retirados da margem do rio. Antes que o primeiro punhado de terra caísse, Cesto ajoelhou-se à beira da sepultura, passou a mão pelo rosto imóvel do amigo e murmurou algo que ninguém conseguiu ouvir. Só então, com os olhos secos e duros, atirou o solo sobre o sudário.
Quando a última pedra foi colocada, o acampamento inteiro permaneceu imóvel, num silêncio tão pesado que até o vento pareceu cessar. E ali, naquele lugar desconhecido, Ezra, filho de Israel, foi entregue à terra que jamais conhecera, mas que, para todos, parecia ter sido escolhida pelo próprio Deus. Ao fim dos ritos funerários, Sexto reuniu-se com os demais líderes junto à fogueira, onde o calor parecia pequeno diante do peso das últimas horas. Ainda que não tenhamos tido sinais de perturbação, começou ele, com a voz grave: precisamos erguer uma fortificação antes de desembarcarmos os animais e sementes. Os mais jovens, escoltados, cortaram árvores apenas as de médio porte resistentes, o bastante para sustentar o forte. Outros trarão pedras para reforçar as bases. Teremos que desembarcar as mulas e os cavalos para o transporte. Este forte servirá de abrigo a todos nós. Olhou para Hines: você ficará conosco até terminarmos. Depois, repararemos seu nau para que possam retornar. A menos que decidam ficar, é claro. Retornaremos, respondeu Hines, seco. A frase arrancou risos breves, quase tímidos, como se ninguém quisesse que a sombra da morte de Ezra fosse dissipada tão cedo. Ainda assim, aquele som devolveu alguma vida ao acampamento. E então começaram os trabalhos. Homens com machados improvisados e lâminas gastas avançaram pela mata, enquanto outros formavam filas para carregar pedras do leito do riacho até a colina. O som de golpes na madeira, gritos de coordenação e o arrastar de rochas substituiu, pouco a pouco, o silêncio pesado do luto. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.